A vida às vezes parece nos empurrar para um lugar escuro, onde o chão some e tudo se torna pesado. É nesse momento que muitos dizem que estamos no fundo do poço. Mas e se eu te dissesse que mesmo lá embaixo existe um caminho para cima? E que ele não começa com força física ou sorte, mas com pequenas decisões que se acumulam até mudar tudo. Talvez você já tenha tentado se levantar e não conseguiu. Talvez tenha acreditado que a saída não é para você. Só que existe um detalhe que poucos percebem. Estar no fundo não é o fim. É o ponto onde qualquer movimento já é progresso. Hoje vou te mostrar 5 formas reais, comprovadas e possíveis de subir de volta. Mesmo que agora você sinta que não tem energia nem para tentar. E eu não vou te entregar frases prontas ou ideias vazias. Vou te guiar passo a passo para que você saia daqui não apenas inspirado, mas com um plano que funcione para a sua vida. Então preste atenção. Cada minuto que você ficar aqui será um passo firme para fora do buraco. Quando tudo ao redor parece ruir, a primeira reação é buscar culpados ou respostas imediatas. Isso é humano. Mas a primeira forma de sair do fundo do poço é encarar a realidade de frente, sem enfeitar ou negar. Pesquisas mostram que o cérebro humano, quando confrontado com a verdade de maneira clara, reorganiza a percepção e começa a enxergar alternativas antes invisíveis. Não se trata de se culpar, mas de reconhecer onde você está, o que o trouxe até aqui e o que está, de fato, ao seu alcance mudar agora. Imagine alguém que perdeu o emprego e se isolou. Enquanto finge que está dando um tempo, o tempo se torna um peso e cada dia é mais difícil agir. Mas quando essa pessoa admite para si mesma: estou sem trabalho e isolado e isso está me destruindo, o problema deixa de ser um fantasma e se torna algo concreto. E tudo que é concreto pode ser mexido, ajustado ou quebrado. Esse é o passo que quebra a inércia, o que abre espaço para as outras 4 formas de subir. A segunda forma envolve algo contraintuitivo: reduzir a escala das suas ações. Quando estamos em crise, tendemos a pensar que precisamos de um salto gigantesco para mudar. Mas a neurociência mostra que o cérebro reage melhor a pequenas vitórias repetidas do que a mudanças radicais e improváveis. Pense numa pessoa que está fisicamente enfraquecida. Ela não começa correndo quilômetros, mas com alguns passos que vão aumentando. O mesmo vale para o emocional. Se hoje sair de casa para caminhar 5 minutos parece pouco, entenda que no fundo do poço, 5 minutos são um degrau inteiro. Uma ligação para um amigo, arrumar a cama, preparar uma refeição simples, escrever num papel 3 coisas pelas quais é grato. Essas pequenas ações, quando repetidas, alteram a química cerebral, liberando substâncias que aumentam a disposição e criam uma sensação de controle. E essa sensação é vital. Não é exagero dizer que, ao acumular ações simples, você constrói uma escada que antes não existia. E cada degrau, por menor que pareça, tem força suficiente para sustentar você. A terceira forma de sair desse lugar escuro é buscar conexão humana de maneira deliberada. Isolamento prolongado não só agrava estados emocionais negativos, mas altera padrões de pensamento, tornando-os mais rígidos e pessimistas. Não espere que a vontade apareça para procurar alguém, ela pode nunca vir. A ação deve vir antes da motivação. Enviar uma mensagem, marcar um encontro rápido, participar de um grupo de interesse, mesmo que no começo pareça desconfortável, ativa no cérebro áreas associadas à segurança e ao prazer social. Estudos mostram que o contato humano consistente é um dos fatores mais poderosos de recuperação emocional e mental. E não precisa ser uma amizade profunda logo de início. Basta contato, troca e presença. Imagine uma planta murcha que recebe água um pouco por dia. Ela não se transforma em uma hora, mas começa a se reerguer silenciosamente. Assim também
funciona a mente. O poço se aprofunda na solidão, mas começa a se tornar mais raso quando vozes e presenças entram na sua rotina. A quarta forma envolve criar um propósito específico, mesmo que temporário. Um dos maiores vazios de quem está no fundo é acordar sem um porquê. Claro, isso drena a energia e reforça o ciclo de apatia. Ao definir um objetivo concreto, menos aprender algo novo, concluir um pequeno projeto, contribuir para algo fora de si, você fornece ao cérebro uma razão para ativar sua atenção e engajar recursos internos. Não precisa ser grandioso. Pode ser algo como cozinhar uma receita inédita, arrumar um espaço da casa, ajudar alguém com uma tarefa simples. O importante é que seja tangível, mensurável e com prazo. O ato de ter um propósito gera uma espécie de imã interno que puxa a pessoa para frente, mesmo em dias ruins. Isso não anula a dor, mas impede que ela seja a única coisa presente. É como acender uma pequena luz num túnel. A escuridão ainda existe, mas o foco passa a ser no ponto iluminado. E esse ponto pode, pouco a pouco, guiar seus passos para fora. A quinta forma é talvez a mais profunda: reconstruir a narrativa que você conta sobre si mesmo. Quando passamos por quedas duras, tendemos a cristalizar uma história interna de fracasso, incapacidade ou azar. Essa história, repetida mentalmente, molda nossas escolhas e reações. A psicologia cognitiva demonstra que mudar o enredo que usamos para nos descrever altera diretamente a forma como vivemos. Isso não significa inventar uma mentira otimista, mas reinterpretar os fatos com ênfase no aprendizado e na resiliência. Por exemplo, em vez de pensar fracassei e perdi tudo, voca pôde, adetar passei por perdas e agora tenho a chance de recomeçar com mais clareza sobre o que funciona e o que não funciona. Essa mudança de perspectiva não apaga o passado, mas o reposiciona como parte de um processo, não como sentença final. Reescrever a própria história é como trocar o mapa que você usa para se guiar. O terreno é o mesmo, mas o caminho deixa de parecer um labirinto sem saída. Agora que você conhece essas 5 formas, é hora de entender que elas não são etapas isoladas, mas peças de um sistema. Encarar a realidade. Abre espaço para pequenas ações. Pequenas ações geram energia para buscar conexão humana. Conexão humana dá suporte para encontrar um propósito. E um propósito fortalece a narrativa interna. Esse encadeamento é o que torna possível subir, mesmo que lentamente, porque cada parte reforça as outras. E ao aplicar isso, lembre-se, não é uma corrida para chegar primeiro, é um processo de subir degrau por degrau. Você pode se sentir cansado, desmotivado ou até descrente em alguns dias. Isso é natural, mas se mantiver o sistema ativo, o poço deixará de ser um lugar fixo e se tornará apenas um ponto de passagem. O importante não é sair rápido, mas sair inteiro. E quando isso acontecer, você vai perceber que o fundo, por mais doloroso que tenha sido, também foi o lugar onde você começou a construir a versão mais resistente de si mesmo. Se você chegou até aqui, não desperdice o que aprendeu. Escolha agora uma das 5 formas e comece ainda hoje. Mesmo que seja a menor ação possível, dê o primeiro passo antes de encerrar o dia. E se você quer se aprofundar ainda mais, no próximo vídeo eu vou revelar como transformar qualquer derrota em combustível para vitórias consistentes. É a continuação natural deste tema, porque sair do fundo é apenas metade do caminho, menos aprender a não voltar para lá é o que garante liberdade duradoura. Então clique para assistir e vamos seguir juntos nessa escalada.